Olá, tudo bem? Estamos chegando ao fim das nossas aulas de Direito Administrativo, não é? E para finalizar nosso curso, preparamos uma aula com os temas mais recentes do Direito Administrativo. Esses temas já têm aparecido nos últimos exames de ordem, ou mesmo naqueles que não apareceram, certamente darão as caras nas futuras provas. Temos de nos preparar para o futuro, não é? Então vamos começar pelo tema do Estatuto da Cidade. Você certamente já ouviu falar desse estatuto, que nada mais é do que uma lei federal, a Lei 10.257 de 2001. Essa lei veio regular os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Mas antes de falar do estatuto, vamos então nos lembrar do que dizem esses artigos da Constituição. Os artigos 182 e 183 pertencem ao capítulo que trata da política urbana, ou seja, no título 7º, capítulo 2º da Constituição, dentro do título que cuida da ordem econômica. Vamos resumir o que esse capítulo estabelece. O capítulo da política urbana, primeiro, atribui ao município a execução da política de desenvolvimento urbano com base nas diretrizes previstas na lei federal, que é justamente o Estatuto da Cidade. Depois, determina aos municípios com mais de 20 mil habitantes a adoção de um plano diretor. Ainda, define o plano diretor como instrumento da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ainda, obriga o proprietário urbano a cumprir a função social de sua propriedade, conforme as exigências do plano diretor. Ele também estabelece sanções pelo descumprimento da função social da propriedade urbana. E estabelece o uso capião urbano especial, cujos requisitos estão previstos no artigo 183. Todas essas normas, aqui resumidas, buscam tornar as cidades mais racionais, melhorar o ambiente urbano e evitar que haja a chamada especulação imobiliária, que ocorre em prejuízo das necessidades da população das cidades. Porém, é claro que a maioria dessas normas constitucionais que mencionamos dependia de regulamentação para que pudessem ser aplicadas. Embora o município seja a entidade que tem o papel mais importante na tarefa de ordenação urbana, a própria Constituição condiciona a atuação municipal à existência de diretrizes gerais estabelecidas pela legislação federal. Essas diretrizes, portanto, foram fixadas pelo Estatuto da Cidade, que também regulamentou diversos dos instrumentos e mecanismos previstos na Constituição em matéria de ordenação urbana. Vamos falar dos principais instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, com maior ênfase naqueles que decorrem das normas da Constituição Federal que já mencionamos. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. A Constituição, ao regular o direito de propriedade, condicionou ao cumprimento de sua função social. Isto é, a propriedade é legítima desde que ela não seja útil tão somente ao seu proprietário, mas que de sua utilização também se extrai algum benefício ao restante da sociedade. No caso dos imóveis urbanos, sua função social está logicamente relacionada às chamadas funções urbanísticas, que são basicamente habitação, trabalho, circulação e recreação. Cabe ao plano diretor, que é uma lei aprovada pela Câmara Municipal, estabelecer as regras básicas de uso e de ocupação do solo, de maneira a propiciar que todas essas funções sejam atendidas de maneira harmônica. De acordo com as regras contidas no plano diretor, o município pode estabelecer, por meio de uma lei específica, que determinadas áreas sejam obrigatoriamente parceladas, edificadas ou utilizadas pelos seus proprietários. Só um detalhe para não deixar dúvidas. O parcelamento de que estamos falando é a divisão de um grande terreno para sua urbanização, com abertura de ruas, divisão em lotes, etc.
Portanto, se a lei municipal específica determinar ao proprietário essas providências, ele será notificado para cumprir essa obrigação, sendo que a lei deve dar a ele o prazo mínimo de 1 ano para apresentar um projeto de aproveitamento do imóvel. E, após a aprovação desse projeto, mais 2 anos no mínimo para iniciar as obras necessárias a esse aproveitamento. Como você pode ver, esse instituto do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios visa impedir a especulação imobiliária, isto é, a formação por especuladores de um estoque de terrenos e imóveis que ficam sem utilização, buscando com isso elevar o preço desses bens. IPTU progressivo no tempo. Se o proprietário não promover o parcelamento, a edificação ou a utilização do imóvel, nesses prazos que falamos, o Estatuto permite a majoração anual da alíquota do IPTU durante 5 anos seguidos. Ou seja, a cada ano ele pagará mais imposto por aquela propriedade. O município poderá até dobrar a alíquota do tributo de um ano para o outro, sendo que a alíquota máxima permitida pelo Estatuto é de 15% do valor do imóvel. Após esses 5 anos, o município poderá manter a alíquota máxima até que o proprietário cumpra a sua obrigação. Desapropriação do imóvel com pagamento em títulos. Somente após todas essas etapas é que a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade permitem a desapropriação do imóvel com caráter punitivo. É a chamada desapropriação sanção pelo descumprimento da função social da propriedade urbana. Está prevista no artigo 8º do Estatuto da Cidade. A desvantagem para o proprietário é o fato de ele não receber a indenização em dinheiro, mas em títulos da dívida pública, semelhante ao que ocorre na desapropriação da propriedade rural improdutiva para fins de reforma agrária. Mas observe que não é fácil aplicar-se essa disposição da desapropriação sanção. Isto que há necessidade de, em primeiro lugar, haja lei municipal específica, obrigando o proprietário a promover a utilização adequada do imóvel. Depois é necessário notificá-lo para o cumprimento, e ele terá os prazos já mencionados para cumprir a obrigação. Se não for cumprida, haverá a cobrança de IPTU progressivo por pelo menos 5 anos. E só então o município poderá desapropriar o imóvel em caráter punitivo. É um longo percurso, como você pode ver. A indenização dessa desapropriação, como já dissemos, é feita em títulos da dívida pública municipal, que serão resgatados em até 10 anos, em parcelas anuais e com juros de 6% ao ano. O valor dessa indenização abrangerá apenas o valor venal do imóvel e será descontada ainda eventual valorização que possa ocorrer em razão de realização de obras públicas após a notificação do proprietário para o aproveitamento adequado do imóvel. Também não serão computadas na indenização expectativas de ganhos, lucros cessantes ou juros compensatórios, apenas o valor venal do imóvel. Busca-se assim retirar qualquer vantagem que pudesse decorrer da inércia do proprietário especulador. Uso capião especial de imóvel urbano. Além de normas com finalidade urbanística, o Estatuto da Cidade também possui um instrumento de natureza social, que visa atender o direito de moradia dos habitantes da cidade. É o uso capião especial do imóvel urbano, regulada nos seus artigos 9º a 14. Ela vem regulamentar o artigo 183 da Constituição, que já previa esse instituto. Tem direito a uso capião especial aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família. É necessário que o interessado não seja proprietário de outro imóvel, e não se reconhecerá esse direito mais do que uma vez para a mesma pessoa. Além dessa espécie já prevista na Constituição e que já vinha sendo aplicada antes mesmo de sua regulamentação legal pelo Estatuto, o Estatuto criou uma segunda espécie de usucapião especial,
Trata-se da usucapião especial coletiva de imóvel urbano, prevista em seu artigo 10º. Trata-se realmente de uma espécie nova, com requisitos próprios. Vejamos suas principais características. As áreas usucapidas podem ser superiores a 250 metros, diferente, portanto, da usucapião especial comum. A legitimação é coletiva, devendo ser proposta pelos ocupantes de baixa renda do imóvel usucapiendo ou por associação de moradores da comunidade, mediante autorização dos representados. Não deve ser possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, ou seja, é um instrumento apropriado para a regularização do domínio em favelas ou cortiços, em que várias famílias ocupam o mesmo terreno. Outros requisitos são os mesmos do usucapião especial comum, como a exigência de que a ocupação se dê por 5 anos, sem interrupção ou oposição, e que os possuidores não sejam proprietários de outros imóveis. A decisão do usucapião especial constitui um condomínio entre os possuidores da área, atribuindo a eles frações ideais do terreno. Com isso, o domínio fica regularizado e os direitos dos possuidores, que agora são proprietários, são resguardados. Concessão de uso especial para fins de moradia. A concessão de uso especial para fins de moradia é um instrumento que estava previsto no texto do Estatuto da Cidade, em seus artigos 15 a 20. Porém, sofreu veto presidencial. Mas, logo em seguida, houve a edição da Medida Provisória 2220 de 2001, que regulou esse instituto. Essa medida provisória está vigorando por prazo indeterminado, visto que foi editada antes da emenda constitucional número 32 de 2001, que trouxe uma nova regulamentação das medidas provisórias e que manteve o vigor daquelas MPs que estavam pendentes de apreciação. A concessão de uso especial para fins de moradia veio atender a situação daqueles que ocupavam imóveis públicos, isto é, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Como você bem sabe, os imóveis públicos não são sujeitos ao usucapião, por expressa vedação constitucional. Assim, havia necessidade de regularizar, de uma outra forma, a situação daquelas pessoas que, embora tenham preenchido todos os requisitos do usucapião especial urbano, não poderiam usar desse instrumento, por estarem ocupando imóvel público. A medida provisória dá a essas pessoas o direito de obterem esse título, com o nome de concessão especial, que lhes dá praticamente as mesmas garantias da usucapião. Para isso, devem requerer ao ente público proprietário do imóvel essa concessão, e havendo recusa ou omissão deste, podem pleitear o direito no judiciário. Porém, há nesse instituto condições mais restritivas que no usucapião especial. Somente podem pleitear a concessão de uso especial aqueles que já estavam no imóvel há 5 anos, em 30 de junho de 2001. Ou seja, o Instituto busca apenas regularizar situações passadas, não sendo aplicado a quem completar os 5 anos em período posterior a essa data. Segundo, a concessão pode ser extinta em razão do desvio de uso do imóvel ou aquisição de outro imóvel pelo concessionário. Como se pode ver, esse título de concessão é resolúvel, isto é, ter a perda do direito em razão do descumprimento dos requisitos pelo titular. Isso é lógico e razoável, pois o uso desse bem público deve ser justificado pela efetiva necessidade de moradia do possuidor, sob pena de haver um privilégio para esse particular em prejuízo de outros, mais necessitados desse auxílio governamental. Outorga onerosa do direito de construir. Um outro instrumento interessante estabelecido no Estatuto da Cidade é a outorga onerosa do direito de construir. Não é propriamente uma novidade, visto que há muitos anos se estuda esse instituto, que antes era conhecido pelo nome de solo criado. Algumas cidades, como São Paulo, já usavam esse instrumento pontualmente, porém havia polêmica acerca da legalidade desse instituto. Para explicarmos esse instituto,
devemos saber o que é o coeficiente de aproveitamento de um imóvel. O coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno permitida pelo plano diretor. Por exemplo, se o plano diretor prevê o coeficiente de aproveitamento igual a 1, isso significa que a área edificada do imóvel deve ser igual à área do terreno. Assim, num terreno de 100 metros quadrados, poderíamos construir, por exemplo, uma casa com 2 pavimentos de 50 metros quadrados. A definição desse coeficiente é importante, pois é um dos índices que determinam se uma área da cidade será ocupada de forma mais densa, mais vertical, isto é, com grandes edifícios naquele estilo paliteiro dos grandes centros urbanos, ou se será menos densa, mais horizontal, com casas térreas. Definir a densidade de uma área urbana é importantíssimo na gestão da cidade, pois, de um lado, uma maior densidade obriga um uso mais intensivo da infraestrutura. Todo mundo sabe, por exemplo, que nas áreas em que há mais edifícios, há mais moradores, mais carro e mais trânsito por consequência. Em áreas menos densas, por outro lado, há o inconveniente de haver todo o investimento do poder público na criação de uma infraestrutura que pode estar sendo subutilizada. O que se procura, portanto, é o equilíbrio. O Estatuto da Cidade permite que o plano diretor estabeleça áreas nas quais se poderá construir acima do coeficiente de aproveitamento fixado, desde que o proprietário preste uma contrapartida. Ou seja, em determinadas áreas previstas no plano diretor, o proprietário poderá comprar o direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento, sendo que também deverá haver limites para o uso dessa faculdade. Essa compra pode ser por pagamento em dinheiro, mas também pode ser por meio de outro tipo de contrapartida. Por exemplo, a proteção de um bem histórico, a criação ou manutenção de uma área verde, e etc. De toda forma, se houver a arrecadação de recursos com a outorga onerosa, ou seja, com a venda do direito de construir, esses recursos devem ser utilizados para finalidades ligadas ao desenvolvimento urbano e à qualidade de vida da cidade, definidos no artigo 26 do Estatuto da Cidade. Como você pode ver, o Estatuto da Cidade trouxe várias novidades no nosso direito administrativo. E muitos de seus instrumentos podem ser utilizados de forma positiva, melhorando a qualidade de vida da população urbana. Há outros instrumentos na lei, como a preempção, o estudo de impacto de vizinhança, o direito de superfície, mas para uma abordagem inicial, destinada a enfrentar o exame da ordem, acho que já falamos o suficiente. Vamos agora abordar um tema totalmente diferente do anterior, mas que também é muito atual e já mostrou as caras nos exames da OAB. Trata-se da questão das parcerias público-privadas, figura criada pela Lei nº 11.079 de 2004. Hoje faremos apenas uma abordagem básica do assunto, de maneira a situar tais parcerias no quadro de temas que você já estudou em nosso curso e dar os conceitos básicos necessários para você enfrentar eventuais questões na OAB. A ideia de que o Estado deve fazer parcerias com o setor privado não é nova. Aliás, ela está presente na história do nosso país, desde o descobrimento, pois a Expedição de Cabral era uma parceria entre a coroa portuguesa e comerciantes e banqueiros, inclusive alguns não portugueses. Como se vê, a ideia de globalização financeira e de associação entre Estado e setor privado não é nem um pouco nova. De alguns anos para cá, o Estado brasileiro se vê em uma grande crise de financiamento. Faltam recursos financeiros para investimentos em infraestrutura, ou seja, para a construção de estradas, portos, geração de energia, etc. De outro lado, há também uma forte crítica à gestão pública tradicional, entendendo-se que o Estado não é eficiente na gestão de seus recursos humanos e patrimoniais. Em razão disso, tem se acentuado a tendência da administração brasileira
em transferir para particulares muitas de suas atividades. Isso se deu com o processo de privatização de alguns serviços públicos, como a telefonia, a distribuição de energia elétrica, a distribuição de gás encanado, entre outros serviços, que hoje, na maior parte das vezes, são prestados por concessionários particulares. As aulas sobre concessões de serviço público já trataram desse assunto. Também tem sido comum a terceirização de serviços que antes eram prestados por servidores públicos, especialmente aqueles que não impliquem o exercício de poderes jurídicos. Assim, os serviços de vigilância, limpeza, conservação, etc., geralmente são prestados em regime contratual, com empresas fornecedoras de mão de obra. Sobre isso, já estudamos na aula sobre contratos administrativos. Outro modelo de parcerias que surgiu e que também foi abordado em nosso curso é a transferência de atividades da administração para entidades do terceiro setor, que atuam sem fins lucrativos e prestam contas para a administração do desempenho dessas tarefas. São as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público. Agora, a Lei 11.079 de 2004 introduziu esse novo instituto, que é a Parceria Público-Privada, PPP. O que seria essa figura? Segundo o artigo 2º da Lei de Parceria Público-Privada, esta é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Bem, isso não explica muita coisa, não é mesmo? Então há necessidade, primeiro, de saber o que é uma concessão patrocinada e, segundo, o que é uma concessão administrativa. E terceiro, no que elas se diferenciam da concessão de serviço público que nós já estudamos. Vamos ver então como a lei define essas concessões especiais. Primeira concessão patrocinada. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. A leitura desse dispositivo nos faz perceber que a chamada concessão patrocinada nada mais é do que uma concessão de serviços públicos, porém com uma característica especial. A concessionária não se remunera apenas das tarifas e eventuais fontes alternativas já previstas na lei de concessão. Na concessão patrocinada, a administração paga ao parceiro privado um valor pela prestação do serviço, valor que poderá corresponder a até 70% da remuneração prevista ao concessionário, ou até mais do que isso, se houver autorização legislativa. Qual seria a vantagem dessa concessão patrocinada, visto que a administração precisa pagar a concessionária pelo valor da prestação do serviço? Ao que parece, ela servirá justamente para possibilitar a concessão de obras e serviços que não são autossustentáveis, ou seja, que não conseguiriam se remunerar apenas pelas tarifas e que, por essa razão, não são capazes de atrair empresas interessadas em atuar como concessionárias. Um exemplo seriam as estradas que possuem fluxos de veículos insuficientes para que haja uma concessão nos moldes tradicionais. O outro tipo de parceria público-privada é a concessão administrativa. Artigo 2º, parágrafo 2º. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária, direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. O que caracteriza tal concessão é o fato de que a administração é usuária direta ou indireta do serviço prestado. É um pouco estranho falar-se em concessão nesse caso, pois quando se fala em concessão de serviços públicos, se pressupõe que os usuários sejam os cidadãos, os administrados. O que distinguiria, portanto, essa concessão de um mero contrato de prestação de serviços, como aqueles que a administração já celebra para prestação de serviços de vigilância, de limpeza, etc. Vamos ler um outro dispositivo da lei que nos permitirá entender melhor essa figura. Artigo 2º, parágrafo 4º. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada. Primeiro, cujo valor do contrato seja inferior a 20 milhões de reais.
Segundo, cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos. Terceiro, que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Observe-se, portanto, que as parcerias público-privadas se caracterizam como contratos de grande vulto econômico, que têm um período longo de duração, visto que o mínimo é 5 anos, e principalmente que são contratos complexos, que devem envolver mais de um tipo de prestação. Assim, o simples fornecimento de mão de obra, como ocorre com a prestação de serviços de vigilância, de limpeza, etc., não poderá nunca ser caracterizado como uma PPP. Então, qual seria o objeto de um contrato de parceria público-privada nessa modalidade de concessão administrativa? Uma das possíveis utilizações dessa figura seria a construção e gestão de presídios. Assim, o particular pode ser contratado para construir uma unidade prisional e gerir toda a parte que é chamada de hotelaria do presídio, isto é, manutenção e limpeza do estabelecimento, fornecimento de alimentação, instalação de equipamentos, etc. Parece irônico usar o termo hotelaria, mas acredite, o termo usado é esse mesmo. É importante esclarecer um detalhe. A lei veda que, por meio das PPPs, se faça delegação das funções de regulação, função jurisdicional, do exercício de poder de polícia e de outras atividades que são exclusivas do Estado. Essas são, portanto, as duas modalidades de concessão que são caracterizadas como PPPs, ou seja, parceria público-privadas, e são regidas por essa lei. As concessões de serviço público comum continuam regidas pela Lei 8.987 de 95. E os contratos administrativos em geral continuam regidos pela Lei 8.666 de 93. Que outras características peculiares as PPPs têm que as diferenciem do regime das concessões da Lei 8.987? Vejamos. Primeiro, maiores garantias para o parceiro privado. A parceria pública-privada foi concebida com o intuito de atrair investidores e empresários, com a finalidade de suprir os recursos econômicos que hoje estão escassos na administração. Com esse intuito, a lei busca dar maiores garantias para o parceiro privado, o que se espera também deve refletir no custo de tais contratações para a administração. Assim, permite-se que haja a constituição de um fundo especial, denominado Fundo Garantidor de Parcerias, FGP, cuja finalidade é justamente garantir o pagamento das obrigações assumidas pelos parceiros públicos. Assim, a administração poderá separar uma parte do seu patrimônio, dinheiro, imóveis, direitos, etc., parte essa que ficará desvinculada das proteções conferidas pelo regime jurídico administrativo, visto que esse fundo terá natureza privada. Assim, o patrimônio desse fundo poderá servir de garantia às PPPs, na forma de penhor, hipoteca, alienação fiduciária ou quaisquer outras garantias admitidas pelo direito privado. Com isso, se espera que o parceiro privado se sinta mais tranquilo ao realizar o seu investimento. Outra característica que visa dar maior tranquilidade ao parceiro privado é a possibilidade de vinculação de receitas, observando-se aqui a vedação constitucional de vinculação de receitas de impostos, ou seja, apenas receitas que venham de outras fontes, como taxas e royalties, é que podem ser utilizadas para dar essa garantia. Garantias contratuais ao financiador da PPP. Outra inovação da lei das PPPs é que ela permite a inclusão no contrato de garantias aos financiadores, isto é, aqueles que fornecem ao parceiro privado os recursos necessários para que ele possa assumir e levar adiante as suas obrigações na parceria. Geralmente, os fundos de pensão e as instituições financeiras assumirão essa função de financiadores das PPPs. Segundo a lei, o contrato poderá prever, em favor dos financiadores, a possibilidade de assumirem o controle societário da parceria privada para a reestruturação financeira e garantia da continuidade da prestação,
o recebimento das obrigações pecuniárias pagas pela administração pública e a legitimidade para receber indenizações e pagamentos pelos fundos e empresas estatais garantidores da PPP. Tudo isso é justificado pelo intuito de facilitar a captação de recursos e diminuir o custo da concessão para a administração. Distribuição dos riscos e benefícios do empreendimento. Um aspecto interessante das PPPs é que a lei busca dar um tratamento mais transparente em relação aos riscos e também propiciar a divisão de benefícios entre o parceiro privado e o parceiro público. Assim, o contrato deverá prever claramente como se dará a repartição dos riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e área econômica extraordinária. Portanto, ao contrário da Lei 8666, lei que regula as contratações administrativas e que atribui integralmente o risco do contrato à administração contratante, aqui se admite que o risco seja repartido entre os parceiros, na forma que for estabelecido no contrato de parceria. Aliás, essa divisão dos riscos é necessária para que se configure de fato uma parceria e não uma mera contratação. Ao lado dessa cláusula, o contrato também deverá prever o compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados por esse parceiro privado. Ou seja, se de um lado há necessidade de se equilibrar o contrato quando ele se torna muito oneroso ao parceiro privado, também deverá haver o reequilíbrio do contrato em favor da administração, se houver diminuição dos custos financeiros do empreendimento. Isso porque esses custos dependem em grande parte da atividade da própria administração. Se ela for financeiramente responsável e cumprir direitinho sua parte no contrato, o custo financeiro cairá. Logo, é justo que ela também se beneficie dessa redução. Regulação da forma societária do parceiro privado. A lei também cria um modelo de constituição do parceiro privado. Ele não será uma pessoa jurídica já existente, mas sim uma nova pessoa jurídica, formada com um propósito específico de celebrar a parceria. Portanto, o parceiro privado será uma sociedade de propósito específico. Essa sociedade poderá ser uma companhia aberta, com ações em bolsa. A lei exige também que essa sociedade obedeça a regras de governança corporativa e de transparência financeira, de maneira a evitar riscos para os investidores, quanto para a administração e também para a própria coletividade, visto que tudo isso envolve a prestação de serviços públicos. Licitação das PPPs. Embora a lei diga que a contratação da PPP seja precedida de licitação na modalidade de concorrência, na verdade, ela estabelece um procedimento próprio, diferente do estabelecido na lei de licitações para o modelo da concorrência, e também do estabelecido na lei que regula as concessões de serviço público comuns. Percebe-se que aqui se tentou aproveitar algumas das inovações trazidas pela legislação do pregão, facultando ao edital prever, primeiro, inversão das fases, com habilitação posterior ao julgamento das propostas. Segundo, oferta de lances verbais, após a abertura das propostas escritas. E terceiro, correção de falhas ou insuficiências das propostas apresentadas. Outra diferença das PPPs em relação às concessões comuns é que não se prevê a possibilidade de haver oferta de pagamento pelo licitante para aquisição da concessão. Os critérios de julgamento possíveis são os seguintes: o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado, melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com de melhor técnica, menor valor da contraprestação a ser paga pela administração pública, melhor proposta em razão da combinação do critério de menor valor da contraprestação com de melhor técnica. Ou seja, resumindo-se, pode-se levar em conta como critérios econômicos a tarifa do serviço ou a contraprestação a ser paga pela administração. E esses dois critérios
podem ser combinados com a análise da proposta técnica oferecida pelo licitante. Características contratuais especiais das PPPs. Para encerrar, vamos mencionar também duas características contratuais que tornam o contrato de parceria público-privada diferenciado dos demais contratos administrativos. São elas: a possibilidade de haver sanções contratuais em relação ao parceiro público e a admissão da cláusula arbitral nos contratos. Aliás, são características que são muito controvertidas e certamente haverá quem questione a sua validade, visto que acabam por arranhar aquele dogma da posição de supremacia da administração nos contratos administrativos. O Tribunal de Contas da União, que faz o controle externo das licitações e contratos administrativos, já afirmou posição contrariamente às duas possibilidades: a inclusão de cláusula penal em relação ao ente público e a possibilidade da cláusula arbitral. Porém, esses julgamentos são anteriores à edição da lei das PPPs. Vamos agora esperar para ver como a nossa doutrina e a nossa jurisprudência assimilam essa novidade. Bem, com essas palavras, damos por encerrado nossas aulas de Direito Administrativo, de nosso curso preparatório para o exame de ordem. Esperamos que você se sinta mais preparado e, sobretudo, mais tranquilo para enfrentar as provas da OAB. Para nós é um privilégio poder contribuir um pouco mais para esse momento importante em sua vida profissional. Saiba que estaremos torcendo por você. Boa sorte!